Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria da Roadprint Sistemas e eu tô aqui hoje para apresentar um pouquinho para vocês do Roadprint Desktop. Eu vou começar pela tela de vendas, que é uma tela que vai acompanhar o fluxo de trabalho de vocês desde o orçamento até a entrega do trabalho. E eu vou incluir um novo orçamento então para vocês acompanharem esse fluxo comigo. Cliente, eu vou buscar da minha base de dados e eu vou fazer uma campanha de verão, por exemplo. Validade 30 dias para aprovação do meu cliente, a condição de pagamento veio do cadastro dele, mas se eu precisar alterar na hora não tem nenhum problema. Produto, eu vou trabalhar desde produtos super simples, sem grande complexidade, por exemplo um banner, e eu vou colocar aqui a quantidade e o tamanho desses banners, e baseado no que eu já tinha pré-configurado no software, ele calculou pra gente. Deixa eu entrar na aba de composição. Todos os processos, tempo de cada processo, custo desse tempo e todo o material que vocês vão precisar para produzir esse trabalho também. Aqui dentro vocês ainda podem inserir na hora mais processos, mais materiais, de maneira manual. Então vocês têm a possibilidade de personalizar qualquer tipo de trabalho, tá? Esse caso do banner é super simples. Eu ainda quero mostrar para vocês aqui na tela de impressão algumas informações bem importantes que ele traz pra gente. Então, por exemplo, eu tinha dito, quando eu cadastrei meu produto, que eu iria trabalhar na minha máquina nessa qualidade, mas também se eu precisar alterar na hora não tem nenhum problema. No meu banner eu ainda parametrizei que eu iria utilizar essa mídia flexível, já tinha configurado o tamanho da bainha do meu banner, né? E ele calculou pra gente, baseado nisso, nas informações da minha máquina, e também, quando eu cadastrei a minha mídia flexível, eu indiquei os tamanhos de mídia que eu trabalho. Então, se eu entrar aqui em materiais e buscar a minha lona brilho 440, a gente vai perceber que eu configurei aqui alguns tamanhos que eu trabalho de mídia, ok? Baseado nisso e nas informações da minha máquina, que eu estou utilizando, que é a MIMAC, eu configurei tamanho da boca, margem imprimível, né? O sistema trouxe pra gente a informação de qual é a melhor maneira que eu tenho que imprimir para ter a menor perda possível. Então ele indicou a bobina que eu tenho que trabalhar. Se eu simular a impressão aqui, ele vai trazer pra gente a visualização dessa impressão, vai calcular pra gente o total da mídia que vai ser utilizada, já incluindo a perda da matéria-prima, e isso é muito importante para calcular o custo de maneira correta depois, ok? Então eu vou entrar aqui na aba de IFPV, que são os nossos indicadores para formação de preço de venda, onde o sistema trouxe todos os custos que vão compor esse preço final de venda. Custo indireto, matéria-prima, agências, vendedores comissionados, impostos, índices financeiros, tudo para vocês saberem exatamente qual está sendo a margem de lucro de vocês. Como é que o sistema calculou pra gente esse valor hora? Como é que ele trouxe essa informação de maneira automatizada? Como é que ele trouxe esse tempo de maneira automatizada? Quando a gente iniciar a implantação do sistema, a primeira coisa que vocês vão descobrir é o centro de custos de vocês. O Roadprint trabalha utilizando a metodologia de custeio RKW, onde vocês vão cadastrar todos os setores de vocês, administrativos, produtivos, auxiliares, e vão calcular custos de funcionários, né, os salários, encargos, o que vocês têm de imobilizados, o que vocês têm de despesas médias mensais, e tudo isso vai ser agregado aqui dentro do software. O que o RKW faz? Vocês estão cadastrando setores produtivos e vocês têm um administrativo, né? E esse setor administrativo ele não produz, ou seja, quem paga por ele são os setores produtivos. O que o sistema vai fazer então? Ele vai pegar uma partezinha daquele administrativo para cada setor produtivo, proporcionalmente ao custo que ele oferece. Então, por exemplo, meu setor da router é um setor que tem um custo maior que o meu setor de acabamento, por exemplo, ele vai absorver um pouquinho a mais do meu setor administrativo, ok? E isso aqui vai ser atrelado aos processos produtivos de vocês. Isso é muito importante, que é isso que dá a dinâmica do Roadprint, é isso que permite que vocês consigam fazer orçamentos de maneira prática e não engessada. Então, ao invés de vocês irem lá e cadastrarem um monte de produtos
que daqui a pouco vocês nunca mais vão utilizar. Não, vocês vão mapear de maneira bem detalhada os processos produtivos de vocês, porque esses não mudam, né? E vão ter possibilidade aqui dentro de colocar a produtividade de vocês. Então, eu consigo fazer a cada 1 hora 6 metros quadrados de aplicação numa parede. Vocês vão poder colocar essa produtividade aqui. Esse processo vai ser vinculado àquele centro de custos que a gente visualizou anteriormente e já vai trazer o custo hora dele, tá bom? Isso vai facilitar a orçamentação, isso vai facilitar a automatização dos processos de vocês, tanto da venda como depois a gente vai ver do controle de produção, ok? Esse produto é muito simples, né? Um bannerzinho, então eu vou incluir um produto um pouquinho mais complexo, um painel luminoso, por exemplo. Esse painel, diferente do meu banner, já começa me fazendo algumas perguntas, que são perguntas que eu mesma parametrizei, eu personalizei e disse que o sistema precisava me perguntar, porque influencia no meu custo final de venda. Por que perguntas? Porque quando não tem um padrão para alguma coisa, por exemplo, uma arte final, não depende de um tamanho, de uma estrutura, de um trabalho, para a gente determinar o tempo. Depende da complexidade desse trabalho, né? Então a gente tem essa possibilidade aqui dentro. Então ele vai me perguntar quantos funcionários vão se deslocar, quantidade de quilometragem que eu preciso para fazer esse trabalho, porque isso influencia no custo de combustível, de tempo, né? E aí ele vai me fazer algumas perguntas, tá? Eu gosto muito de mostrar os dois exemplos para não assustar vocês. Então, por exemplo, o pessoal acha, vai ficar me fazendo um monte de perguntas sempre? Não, somente o que vocês acharem que é conveniente ao trabalho que vocês estão fazendo. Vou dizer que eu estou fazendo um painel de 4x2 e dentro ali da composição, então, ele já mapeou pra gente esses processos de impressão, montagem, estrutura, corte, iluminação, instalação, então todos os processos que eu também já havia pré-parametrizado. Ainda trouxe pra gente todo o material, né? LED, refletores, estanho, reator, metalon, fio, todos os materiais. E aí eu gosto de reforçar que tudo que vocês precisarem fazer aqui alteração, tirar processo, adicionar processo na hora, adicionar mais material, mudar as quantidades, tudo aqui vocês têm essa oportunidade. A gente não quer de maneira nenhuma que a venda, que o orçamento de vocês se torne engessado, tudo bem? Perfeito. Eu ainda tenho a opção de adicionar pra gente terceirização. E essa terceirização ela pode vir desde o cadastro do produto de maneira automatizada. Então, por exemplo, se um processo meu é sempre terceirizado, a gente deixa pré-configurado que sempre vai trazer. Caso ele não seja, por exemplo, um caminhão MOOC, a gente adiciona o processo de terceirização na hora, coloca a quantidade, aqui eu já tinha colocado o valor, fornecedor e a condição de pagamento, e eu vou jogar para recalcular. Vocês perceberam que ficou vermelhinho aqui? Porque isso, tudo que eu alterar na hora em um orçamento de maneira manual, o sistema vai informar por uma questão de segurança para vocês. Já adicionou lá no meu custo, e agora eu quero mostrar para vocês também duas maneiras que o software vai calcular o custo de vocês. Vocês vão poder escolher qual a melhor maneira para trabalhar. Então, no caso do meu banner, eu tinha dito um valor que eu estou trabalhando unitário. Então, eu disse que eu estava trabalhando a R$35 o metro quadrado. E ele calculou a minha margem de lucro. No caso do meu painel luminoso, eu não disse a quanto eu estou vendendo. Eu disse quanto eu quero ganhar, então eu indiquei aqui uma margem de 60% que eu quero trabalhar. E baseado em todos os meus custos, o software indicou a quanto eu preciso vender para obter essa margem de lucro. Então vocês podem escolher qual a melhor maneira para trabalhar. Dentro aqui de operações, eu tenho a opção de imprimir a proposta do meu orçamento. E essa proposta vai ser personalizada, então vai ter a logo de vocês, os dados da empresa, essas informações aqui do texto vocês podem alterar. Dá para vincular em cada um dos produtos de vocês uma imagem, então para o cliente de vocês ter uma ideia de como vai ficar. Dentro aqui da cartinha, vocês vão poder enviar por e-mail essa proposta. O cliente de vocês viu a proposta e aprovou, vocês vão poder aprovar aqui dentro do software também. Tá? Então eu vou fechar minha proposta, vou entrar aqui em aprovar e eu vou dizer que sim. Ele me perguntou se eu desejo aprovar mesmo que o meu cliente possua títulos em atraso. Eu vou dizer que sim e ele já liberou a venda para mim. Só que eu tenho permissão.
Então, se eu não tivesse permissão no meu usuário, o sistema ia fazer um bloqueio solicitando o login e a senha de alguém que tem essa permissão. Já abriu para mim essa tela agora, que é um controle de agendamento, que vocês também não são obrigados a utilizar. Eu gosto de explicar muito isso, que como a Ultiprint atende clientes bem pequenininhos, empresas bem grandes no mercado, nós gostamos de proporcionar para vocês várias experiências de utilização. Então, para empresa pequena, vocês podem fazer um controle mais simplificado, se acharem conveniente, mas nós temos também controles super detalhados de cada processo de vocês aqui dentro. Então, essa aqui é uma das opções para controle de produção, que é um controle de agendamentos, tá? Então, ele já trouxe de maneira automatizada para mim. Se eu tiver, sei lá, 1000 produtos na minha ordem de serviço, ele vai unificar por setores todos os produtos, tá vendo? Então, ele trouxe aqui os setores pra gente, já calculou o tempo de produção para cada setor desses trabalhos aqui, desse trabalho que eu tô fazendo. E aí eu vou fazer sugestão de horários, tá? Quando eu entrar aqui em sugerir horários disponíveis, baseado na minha capacidade de produção dos meus setores e também do tempo que eu vou precisar para fazer cada um dos trabalhos, ele vai sugerir e vai encaixar pra gente horários e tempos e dias disponíveis na nossa agenda, tá? Foi o que ele fez aqui. Então, eu posso agora confirmar esses horários, ok? Se eu não quiser fazer uma manipulação manual, aqui a gente pode fazer também, não precisa utilizar os horários que o sistema sugeriu. Vou definir as posições de produção, que se eu tivesse já pré-determinado no cadastro do meu produto, elas viriam de maneira automatizada também. Mas nesse caso aqui eu preferi fazer manual para mostrar para vocês também como é que funciona, tá? Vou colocar bem simplificado, vou concluir esse roteiro aqui. E ele já criou pra gente, baseado naqueles horários, uma sugestão de data de previsão de entrega com uma hora já estabelecida, ok? Eu vou salvar. E já tá lá na minha agenda. Vou colocar aqui dia 4 do 11, que foi o dia que ele me sugeriu. Olha só. E ele já alocou todo o trabalho pra gente produzir, ok? Essa é uma maneira de trabalho, tá? Vocês poderiam, por exemplo, daqui mesmo da tela de vendas, fazer o controle de iniciar a produção, controlar a produção de vocês por aqui, definir se finalizaram ou não cada uma das posições de produção. Vocês poderiam simplesmente finalizar esse trabalho de uma maneira só, de uma vez só, e jogar lá para concluído. Ou vocês ainda podem fazer um controle de produção bem detalhado no nosso PCP. Aqui na aba de produção, controle de produção, vocês vão ter acesso a um controle muito mais detalhado. Isso aqui faz parte do recurso que a gente chama de PCP. Esses setores que vocês estão vendo são setores personalizados. Então, vocês quem vão cadastrar, decidir a melhor maneira de trabalhar dentro do software, tá? Essa aba que eu estou trabalhando, que é a entrada, é a aba onde vem tudo que foi aprovado pelo cliente de vocês. Então, vocês deram uma ordem de aprovação lá na tela de vendas, já veio automaticamente para cá. Aqui no status, ele vai mostrar para vocês se tem que escolher um roteiro produtivo, nos casos onde o roteiro não foi pré-determinado, se está aguardando iniciar a produção, se já entrou para a produção, num caso, por exemplo, nesse fluxograma que eu segui da campanha que a gente estava trabalhando, eu deixei um fluxograma já pronto, que ele já foi automaticamente para o terminal de produção. Vocês têm essa opção também. E aí dentro do terminal de produção, que é uma tela com uma visibilidade, funcionalidades bem simplificadas para o operador de vocês não perder tempo, né? Então ele vai visualizar o que ele precisa para fazer o trabalho. Informações do que é o trabalho, se tiver imagem ele vai conseguir visualizar, vai trazer para ele os materiais, processos produtivos daquele trabalho. Deixa eu entrar no setor da minha MAC, que é onde está o nosso trabalho. Então aqui, ó, eu posso iniciar a produção, estou dando um play no trabalho, ou seja, o sistema começou a contabilizar o tempo desse trabalho para a gente ter relatórios depois de produtividade, né, de tempo de operação e também de resultado, que é bem importante. Isso aqui tem a aba de materiais e processos para eles lançarem o realizado. Então, o que aconteceu mesmo? Estou produzindo, a perspectiva era de eu gastar, sei lá, aqui tem bastões, né? Vamos falar então do banner. Eu tinha que utilizar 2 bastões, eu vou usar 6.
eu posso ali lançar no realizado para os meus relatórios serem efetivos depois, para eu ter uma visibilidade real do que aconteceu em cada trabalho, ok? Quando a gente finaliza um trabalho aqui, então eu vou finalizar o nosso trabalho, nossa campanha de verão, ela vai liberar automaticamente lá para o nosso setor de acabamento, que é o setor que eu tinha determinado antes, que seria o subsequente, tá? O que dá para fazer ainda nesse terminal de produção? O operador de vocês pode relatar problemas nessa produção, que estragou uma máquina, faltou material, enfim, que vai atrasar. Qualquer problema que pode acontecer na produção e o gerente ficar sabendo, né? Então eles vão ter essa dinâmica de trabalho muito mais rápida, a informação vai muito mais rápida para todo mundo. Eles podem recusar uma posição de produção, por exemplo, num caso onde a impressão veio manchada e o acabamentista não tem como realizar, né, o trabalho, ele pode recusar e explicar o que aconteceu e volta para o setor anterior, que é o que realizou aquele problema, tá? Então vocês podem fazer tudo via software, um controle de produção muito mais efetivo, muito mais rápido e também intuitivo. No momento que a gente finalizar lá no controle de produção, automaticamente aqui dentro de vendas, na aba concluído, a gente vai encontrar o trabalho. Concluído é mais ou menos a expedição de vocês, então a gente vai ter ali tudo que foi produzido, mas ainda não foi entregue para o cliente, tá? Vamos falar um pouquinho agora do procedimento para o financeiro. Vamos seguir esse fluxo e da entrega do trabalho. Então aqui eu posso informar o meu financeiro como que eu combinei a cobrança com o meu cliente, né? Então eu vou dizer, por exemplo, que eu combinei 30, 60. Posso já informar plano de contas. Esse plano de contas também pode vir já do cadastro do produto para facilitar a vida da pessoa que vai trabalhar nessa tela, né? Já pode informar o banco que vai ser realizado, a maneira que vai ser cobrado esse trabalho, como foi acordado com o cliente. Deixar alguma mensagem para o financeiro aqui. Eu vou lançar direto para contas a receber, vou dizer já que estou baixando essa OS e ela veio aqui para entregue, onde nós temos tudo que está entregue. A nossa OS é a 189, se eu entrar aqui no contas a receber e buscar ela, já vai estar ali as duas parcelas que eu combinei com o meu cliente, tá? Opção de boleto muito simplificada dentro do software, vocês vão clicar com o botão direito do mouse e vão fazer a emissão, pode fazer de um lote de boletos, no meu caso aqui eu fiz de um só para mostrar para vocês, ok? Nós trabalhamos com todos os boletos a nível nacional, as cooperativas Sicoob, Sicredi e Secred, tá pessoal? Emissão de nota fiscal, aqui na demonstração eu vou mostrar para vocês um pouquinho do layout, como é que funciona. Então tudo que a gente determinar que vai ser emitido nota, vem aqui para esse leãozinho. Pré-faturamento, onde a gente vai fazer uma pesquisa do período que quer fazer a emissão. Vai poder selecionar as notas. O sistema permite que vocês, por exemplo, o cliente comprou de vocês um mês inteiro e vocês vão emitir uma nota no final do mês para ele. Não tem problema, dá para fazer dentro do software. Nós trabalhamos com cupom fiscal eletrônico, nota de serviço, a nota de venda, claro. MDF também, vocês vão conseguir fazer pelo software e de uma maneira também bem descomplicada, tá? Bem simplificada para vocês conseguirem ter uma rotina facilitada no financeiro. Ok? Eu não consigo mostrar muito aqui da emissão da nota, claro, porque eu não tenho um certificado, mas eu gosto de explicar que para vocês emitirem a nota de serviço, vocês vão ter que consultar o pessoal da Holdprint, porque cada município funciona de uma maneira diferente, nem todos os layouts têm disponíveis para emissão, ok? Controle dos recebimentos de vocês, então, vão estar automatizados aqui no Contas a Receber. O cliente de vocês que pagar o boleto, vocês vão processar o retorno no software e ele vai liquidar as contas automaticamente. Vocês vão poder consultar informações aqui dentro também de cada conta, movimentação financeira, plano de contas, título que é o OS relacionado, dá para trabalhar aqui com um históricozinho de cobrança do cliente de vocês. Então, por exemplo, fiz uma cobrança, vou inserir um histórico aqui, o cliente me informou que vai realizar o pagamento na semana que vem. Vocês vão ter esse controlezinho aqui dentro, tá? Contas a pagar, ele também tem bastante automatização. Então, por exemplo, vocês podem deixar cadastrado
despesas fixas ali para o sistema ir gerando para vocês e vocês não precisarem ficar cadastrando todos os meses, né? Essa despesa fixa tem vários modelos, então se vocês têm modelo mensal, semanal, anual, né, no caso dos impostos, vocês podem atrelar ali para o sistema fazer esse cadastro automático para vocês. Ainda vai vir para cá, de maneira automatizada, no Contas a Pagar, comissões lá da venda, terceirizados da venda. Quando vocês forem dar uma entrada de estoque, também vai mandar para o Contas a Pagar de maneira automatizada, ok? Já que aproveitando que eu estou falando em entrada de estoque, aqui vocês conseguem importar o XML do fornecedor de vocês e ele fazer o preenchimento automatizado, facilitando também o processo, tá? O controle de estoque, então a baixa do material ela é automatizada, tá? Então, começou na venda, o sistema já tinha trazido a quantidade de materiais que a gente ia utilizar, no controle de produção fez a baixa automatizada e isso tudo aqui vocês conseguem acompanhar. Todas as movimentações, histórico de preço por fornecedor, o software trabalha para vocês, tá? Isso é bem importante. Outra coisa bem legal do Holdprint, eu vou entrar aqui em estoque no nosso controle de cotações. Então aqui nesse controle de cotações a gente fez uma coisa bem legal, que apesar do sistema ser desktop, vocês vão ter uma interação online. Foi uma cotação que eu já tinha aberto aqui, tá? Então eu trouxe informação do que eu quero cotar, o material, pode ser mais de um, fornecedor também eu trouxe um, mas vocês podem selecionar vários fornecedores. Eu vou colocar aqui para vocês visualizarem essa cotação. Isso aqui o fornecedor de vocês vai visualizar. O que é legal? Eles vão ter acesso a essa cotação e vão responder por um link que eles vão receber. E aqui nessa cotação, vocês vão receber de maneira online. Então, vocês estão enviando a cotação, o fornecedor recebeu, ele preenche lá no linkzinho dele qual a resposta de valores, enfim, da cotação de vocês, e vocês recebem de maneira automatizada dentro do software, aqui em Respondidas, a resposta do fornecedor de vocês. Então também é uma automatização bem legal e uma facilitação do trabalho do compras, né? Ok? Dentro ainda da ordem de compra, essa cotação também vira depois uma ordem de compra, que vocês fazem também automatizado ali no software, envia por e-mail. Mas para fazer a ordem de compra manual, vocês vão ter todo um controle, né? Desde do controle de aprovação, aprovados, o que já foi comprado. E aqui tem uma possibilidade bem legal no Ver Giro, porque o sistema calcula baseado na quantidade mínima e máxima que vocês querem manter em estoque, quanto vocês precisam comprar daquela matéria-prima para manter esse estoque de vocês, tá? Então também facilita muito a vida do compras de vocês. O sistema ainda tem muito controle para vocês da parte de relatórios, né? Então vocês vão conseguir fazer DRE, fluxo de caixa, relatórios de vendas de vocês. Tem bastante informação legal, bastante detalhezinho para vocês trabalharem, como produtos mais vendidos, quais as vendas de produtos por grupos de vocês. Tem um relatório bem legal, que é o relatório de previsto e realizado, que mostra para vocês aqui, por exemplo, deixa eu pegar essa OS que a gente estava trabalhando, 189, só para vocês visualizarem essa informação. Então ele vai mostrar qual que era a quantidade prevista de custo de vocês de matéria-prima, daquele custo indireto, e pós-produção, o que realmente aconteceu. Que acontece muito, né? Vocês se prepararem, sei lá, 3 dias de produção de trabalho, tiveram vários problemas, levaram para produzir o dobro do tempo, utilizaram muito mais matéria-prima, e aí não fecha no final das contas, né? Com o que vocês tinham previsto. E aí vocês vão ter essa informação detalhada do que realmente aconteceu, por que a margem foi menor, ou se daqui a pouco não foi nem lucrativo realizar aquele trabalho, tá bom? O que mais que vocês vão ter acesso aqui? Lá dentro do costing, vocês têm acesso ao ponto de equilíbrio, que é uma tela que eu particularmente gosto muito, porque mostra para vocês quais foram as vendas até aqui, quantos dias úteis o mês tem, né? Margem ainda tem, margem de contribuição, custo fixo, resultado até aqui. Eu vou entrar dentro dessa telinha ainda, e aqui ele vai trazer pra gente o ABC por vendedor, ABC por cliente, horas produzidas por setor, então quantas horas vocês têm capacidade de produzir e quantas realmente produziram.
ele traz uma previsão de resultado para vocês de vendas baseado no que aconteceu até aqui. Então ele dá muita informação antes do problema acontecer para vocês terem um gerenciamento mais efetivo, uma tomada de decisão muito mais assertiva, tá? Ainda que em costing, a gente vai ter o check-up, que é um controle da empresa de vocês de maneira geral, entenderem a saúde da empresa, dá para fazer comparação mensal, que é bem importante, né? E ele vai trazer informações de faturamento, margem de contribuição, índice de aprovação de vocês, tá? Quantos dias úteis aquele mês teve em si, que dia vocês atingiram ponto de equilíbrio, se atingiram ponto de equilíbrio, melhor vendedor, melhor cliente, CMV, DRE, tudo de maneira rápida para visualização. Vocês têm tudo isso em relatório, né? Mas aqui é legal porque vocês têm informação de maneira rápida e facilita muito para o administrador, ok? Vou falar um pouquinho da nossa venda rápida agora, que é a venda de balcão de vocês, e a gente chama de PDV, que é o ponto de venda. E aqui nessa talinha é para ser um lançamento muito rápido, tá? Venda rápida mesmo. Então vou colocar aqui um produto, vou buscar da minha lista, vou colocar a quantidade que eu estou trabalhando. Ele trouxe do cadastro tamanho padrão já, mas eu posso alterar na hora também. Eu tenho a possibilidade aqui de indicar se a impressão vai ser frente e verso para o cálculo do toner, tá? Eu vou salvar e eu vou dar um atalho no meu teclado Alt 4. E aí eu vou dizer, sei lá, vocês viram que eu não cadastrei cliente, nada disso. Eu posso na hora sim atrelar um cliente se eu quiser. Se eu quiser vir aqui e editar o nome, por exemplo, vou colocar aqui o meu nome, Maria Pinheiro. Mas eu não estou cadastrando esse cliente, tá? Eu posso fazer isso. Vou dizer que eu estou recebendo em dinheiro. Eu vou dizer que eu estou recebendo uma nota de 50 e ele calculou o troco pra gente já. E aí eu vou gerar o pagamento. Posso emitir um recibo, um cupomzinho e tá feita a venda. Nessa tela é possível não finalizar a venda se eu não quiser. Por exemplo, eu poderia finalizar e acabou. Como eu posso também dizer que não e vir aqui mesmo e enviar para produção. Então, sim, Maria, se eu quiser ir lá e fazer pela tela de venda uma venda de maneira mais rápida, mas mandar para o controle de produção, tem essa possibilidade também. Ele já está aqui nos aprovados, ó, Maria Pinheiro, consumidor, aguardando a produção do trabalho, ok? Então vocês têm várias possibilidades. Pessoal, eu vou finalizando a minha demonstração do sistema por aqui, porque tem muito recurso, um sistema gigante, então eu acho que para os detalhezinhos, para as dúvidas de vocês, entrem em contato com a nossa equipe, agradeço a atenção. No YouTube, no nosso canal, vocês também encontram outros vídeos, tem mais detalhes, tem videoaulas também. E eu espero todos vocês aqui com a gente, fazendo parte da nossa família, tá bom? Muito obrigada!